Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima. O Evangelho dessa quinta está em Marcos 1, de 40 a 45, dia 16/1 de 2025. Senhor, purifica meu coração e os lábios para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Um leproso chegou perto de Jesus e pediu de joelho: se queres, tu tens o poder de me curar. Jesus ficou cheio de ira. Estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. No mesmo instante a lepra desapareceu e o homem ficou purificado. Então Jesus mandou logo embora, ameaçando severamente: não conte nada para ninguém. Vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que seja um testemunho para eles. Mas o homem foi embora e começou a pregar muito e a espalhar a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ele ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte as pessoas iam procurar. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Na época de Jesus, o leproso era marginalizado. Vivia fora do convívio social da cidade por motivo de higiene, discriminação. As pessoas não queriam chegar perto dele porque ele era leproso. Motivo religioso também. Então, naquele tempo, o leproso era tão discriminado que era jogado para fora da cidade. Ele não podia ficar no convívio social, mesmo com a família. Ninguém queria estar perto. Inclusive, era colocado uma sineta no pescoço. Era igual um cabrito, um bode, um boi, aquele chocalhozinho. Quando alguém se aproximava perto dele, ele tocava aquele chocalhozinho e a pessoa que estava chegando perto dele sabia que ele tinha um leproso, se afastava. Era triste. Jesus curava. Não tinha cura na medicina para a lepra naquela época. E Jesus chegava, abraçava e curava o leproso. Jesus colocou leprosos no seu convívio social. Todo mundo. Jesus não excluía ninguém. Jesus vivia no mundo, era junto com todos, amando e abraçando, não tinha problema nenhum com as pessoas doentes. Curava as pessoas. Você vê que Jesus curou esse leproso. Disse para ele não falar para ninguém, porque o povo vinha atrás de Jesus. Jesus não tinha tempo nem para tomar as refeições. Com tanta gente atrás dele. E aí ele não tinha condições nem de tomar um banho, de sair de casa. O povo atrás, eram multidões e mais multidões.
Era um povo doente, necessitava de tudo. E Jesus, naquele meio, naquele povo, curando, libertando do demônio. Era muito problema. Sempre foi, o mundo sempre foi assim, né? Até hoje não mudou, não tinha coisa não. E as pessoas corriam atrás. Por isso que ele dizia, não diga nada a ninguém. Mas mesmo assim as pessoas que eram curadas não se controlavam. Iam dizer, saía dizendo o que aconteceu. Aí você pode me perguntar, mas o evangelho não é para ser pregado? Como é que Jesus dizia para não dizer nada a ninguém? Mas era enquanto ele estava ali, naquele momento, né? O evangelho tinha que ser pregado depois. Ali, naquele momento, não podia estar dizendo nada a ninguém, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, as pessoas não davam sossego para ele. Era por isso que ele dizia, não conte nada a ninguém. Meus irmãos e irmãs, Jesus, ele veio ao mundo para mudar totalmente a história, para dar vida àqueles que não tinham vida, saúde, aqueles que não têm saúde, trazer a paz. Por isso que ele se proclama Príncipe da Paz, porque ele promoveu a paz e promove até o dia de hoje. De Jesus para cá o mundo mudou, o mundo é outro. É um mundo mais cristão, porque Jesus veio implantar, com a sua igreja, implantar seu reino aqui na terra. E o reino de Deus não vai ter violência, não vai ter fome, não vai ter doença, nada disso. É um mundo novo, onde habita a justiça. E todos vão participar dessa realidade nova que é o reino de Deus. Por isso que Jesus veio mostrar aqui na terra como é que vai ser o reino de Deus. Não vai ter doença, porque ele veio trazendo a cura da lepra que não tinha cura. E isso mostra que o reino de Deus já estava no meio de nós, no meio deles. Naquele tempo ele já dizia isso. E está no meio de nós hoje, porque continua. Jesus ressuscitou e continua no meio de nós através da Eucaristia e Espírito também. Na palavra, em tudo. Então ele mostrou que no reino de Deus não vai haver doença, porque ele veio curando pessoas doentes, doenças incuráveis. No reino de Deus não vai ter a violência, porque ele veio trazer a paz. Não vai ter miséria. O reino de Deus vai ser perfeito. A perfeição verdadeira vai ser lá. Não vai ser em outro lugar, não. O reino de Deus é a igreja que continua até o fim na história. E é através da igreja que nós, filhos e filhas de Deus, vamos nos lapidando, purificando dos nossos pecados. Através da palavra de Deus, através da oração, da confissão, da Eucaristia. Jesus deixou todos esses meios para nós. Só não aproveita quem não quer, os ignorantes que não querem saber de Deus. Mas a igreja está aí para isso. Para a gente ser curado através da igreja, que é Cristo continuando na história. Tudo isso. Então, ele veio para nos ajudar a ser melhor, a ser mais justo, perfeito,
chegar à perfeição. O perfeito mesmo é Deus, é Jesus, não tem outro. Mas Ele veio trazer essa perfeição também para todos nós. E nós precisamos abraçar e, com alegria, ir atrás de Jesus, viver na sua graça, porque o tempo da graça foi inaugurado com Ele. Nós vivemos no tempo da graça. E aí, meus queridos e queridas irmãs, nós vamos nos aperfeiçoando pouco a pouco e chegamos lá, em nome de Jesus. E no dia do julgamento, Ele vai fazer um cortejo, vai reunir todos os povos da terra. Vivos e os mortos que já morreram vão ressuscitar em torno dele para o julgamento final. E aí não precisa mais de igreja, não precisa mais de nada, aí é o reino de Deus. Vai se estabelecer aqui nesta terra, onde habita todos os seres humanos. Essa terra vai ser purificada de todo o mal, toda maldade, e vai estabelecer o reino de Deus. Novo céu e nova terra é a garantia que Ele nos dá. Que Deus nos dê sabedoria, força e fé para nós acreditar e correr atrás, nos esforçar para que nós também possamos fazer parte dessa alegria eterna, sem fim, que é a vida eterna. Para isso que nós estamos aqui, trabalhando, falando de Jesus, fazendo bem, para um dia a gente chegar lá. Porque o reino de Deus pertence a todos nós, que nós somos filhos de Deus. E todo filho tem direito à herança do Pai. Então nós somos herdeiros, somos proprietários também do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, faça de nós pessoas melhor, cheias do Espírito Santo de Deus, que saibam amar e viver de acordo com a sã doutrina que Jesus Cristo deixou na terra, na igreja para nós. Que a paz esteja com todos. Amém.